gente, toda honra e toda glória se pertencem a dado nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Estamos aqui nas 4 plataformas, né? Facebook, TikTok, Kawaii e Instagram. Vamos aproveitar o tempo que nós temos nessa terra para compartilhar o nome de Cristo, aquele, aleluia, que deve ser levado e compartilhado com todo o povo nessa terra. Porque nisso diz a palavra do Senhor. E Jesus escrevendo e disse que minha palavra tem que ser levada a todo canto, a todos os ouvidos, tem que ouvir a minha palavra. Aleluias. Todos têm que conhecer a Cristo para que assim aconteça a sua volta. E nós vemos, meus amados, que por muito lugar nesse planeta Terra ainda há lugar que a palavra não chegou. E através de você do outro lado está compartilhando, ajudando nós a levar a palavra de Cristo, até mesmo você pode estar fazendo, levando a palavra do Senhor até aqueles ouvidos que não ouviram, até aqueles olhos que não viram, até aquelas pessoas que ainda não conheceram a palavra do Senhor Jesus. Paz, obrigado pelos bastões, Deus abençoe. E quando nós entramos e pegamos nesta palavra para nós falar de Cristo, nós sentimos alegres e felizes, porque sabemos, meus amados, que Ele se sente prazeroso quando nós também pegamos a palavra dEle para anunciar. Aleluias. Vamos fazer algo nessa terra para Cristo, para levar um pouquinho desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero deixar essa mensagem para mim e para você também, que eu sou carente, dependente da palavra do Senhor na minha vida. Eu quero deixar essa mensagem para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está do outro lado da telinha, para que nós venhamos meditar nessa santa, maravilhosa palavra, porque só ela pode mudar o coração do homem, mudar o coração da mulher nesta noite. Através da palavra de Jesus, nós conhecemos nossos pecados. Através da palavra de Jesus, conhecemos as nossas fraquezas. Através da palavra de Jesus, podemos enxergar o caminho que nos conduzirá para uma vida após a nossa morte, uma vida eterna. Louvado seja Deus. Deixo para você, aleluia, essa mensagem no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 adiante. Esta mensagem fala sobre o maior no reino do céu. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhe: Que estáveis vos discutindo pelo caminho? Meus amados, Jesus disse essa mensagem e andavam com seus discípulos. E no caminho eles conversavam sobre quem era o maior no reino do céu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dizendo para eles, aleluia, e eles ficaram interrogando a si mesmo, e Jesus não deu-lhe mais conversa. Jesus continuou na sua caminhada, chegando em casa, e Jesus perguntou para eles:
Chegaram em Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhe: estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se por quê? Pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, o servo de todos. Lançando a mão de uma criança, pulou no meio deles e, tomando ar nos seus braços, e disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim receber. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Que linda mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos naquele dia. E essa mensagem, ela serve para nós também no dia que nós estamos vivendo sobre a face dessa terra. Quantos que quer ser grande demais, meus amados? Quantos que estudam curso de teologia, mas eles acham que é, aleluia, o gostosão. Eles acham que é, aleluia, a última bolacha do pacote. Eles não aceitam, aleluia, ser disciplinados. Eles não aceitam, aleluia, ser diminuído, porque eles acham que só eles e eles mesmo, sobre eles não há ninguém. Quantos que têm curso de teologia, mas para eles são o melhor. Eles que entendem a Bíblia, ninguém entende a Bíblia, só eles que sabem. E Jesus disse que meu evangelho chegue em todos os ouvidos, toda criatura sobre essa terra. Jesus disse que tua palavra tem que ser levada a todos, não só para quem tem curso de teologia, não. A palavra tem que ser levada. Jesus disse para os seus discípulos: ide, levai o meu evangelho. Será que Pedro, o pescador, tinha curso de teologia? Será, aleluias, que Tiago tinha curso de teologia? Será que Paulo, soldado, tinha curso de teologia? Será? A palavra não relata isso. Nós vemos que a palavra fala que Paulo era um soldado, um perseguidor dos cristãos. Paulo matava os cristãos. Jesus chamou Pedro para ser seu seguidor, e Pedro era um pescador. Jesus disse para ele: Pedro, me segue. Ele disse: por que eu te seguirei? Ele disse: eu vou te fazer pescador de almas. Você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de almas. Meus amados, a palavra do Senhor, aleluias, ela é fácil de nós entendermos, porque um versículo na palavra do Senhor, se nós colocarmos ele dentro do nosso coração, ele nos faz, aleluias, ele nos faz, aleluia, abandonar nossas práticas pecaminosas nessa terra. Um versículo na palavra do Senhor pode salvar o mundo inteiro, se todos colocarem em prática, se todos colocarem, aleluia, esse versículo no seu coração. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas, meus amados, estudar curso de teologia. Por que eles estudam curso de teologia? Para ganhar o seu dinheiro, para arrancar o dinheiro das ovelhas, daquele que trabalha duro no sol quente, daquele que trabalha duro, aleluia, nas empresas, muitas das vezes sendo escravizado, mas chega no dia do mês, leva aquele dinheiro para pagar, aleluias. Deus não escolheu, aleluia, homens que têm curso de teologia, não. Deus escolheu homens que têm coragem de pregar e levar a palavra do Senhor. Deus escolheu homens corajosos, homens que enfrentaram o mártiro, como Pedro, Tiago, João, Estevão, aquele jovem pregador que foi morto apedrejado.
Deus escolhe homens que têm coragem de levar a palavra. E quantos que estão nesses países aí, levando a palavra, enfrentando até mesmo muitos perigos, mas sem coragem, são homens corajosos, e homens que muitas das vezes não têm nem mesmo curso, mas ele abre a boca e diz: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus morreu na cruz para te dar uma vida, um direito de uma vida eterna. Porque todos nós, se falarmos isso, nós estamos pregando, estamos anunciando a palavra do Senhor. Se nós falarmos com a pessoa agora: Jesus te ama, nós estamos falando que Jesus, aleluia, ele morreu por essa pessoa. Meus amados, muitas das vezes eu me critico mesmo por não ir nos templos. Às vezes eu me sinto falta da Santa Ceia. Mas tem hora que eu olho e diz assim: a gente vai nos templos, a gente passa, aleluias, a gente fica triste, passa muita raiva, a gente vê, aleluia, tanta desordem na casa de Deus. É tanta desordem na casa de Deus. As pessoas não têm humildade. Não todas, mas estou falando aqui por partes. Quantos, aleluia, evangélicos, gente que não tem humildade. Chega uma pessoa lá que muitas das vezes Jesus abraçou a todos, meus amados. Jesus abraçou os pobres, Jesus abraçou os aleijados, Jesus abraçou todos e todas. E quando chega uma pessoa no templo, uma pessoa que é de menos classe, classe média, classe baixa, eles, aleluia, até mesmo faz questão de olhar para aquela pessoa. Não estou dizendo aqui, não estou generalizando, estou falando por partes. Tem muitas pessoas ainda do coração humildes, que Jesus falou de humildade. Jesus ensinou humildade para o homem, ele disse: o que é que Jesus falou, aleluia, aqui nessa mensagem, meus amados? Jesus tomou uma criança, colocando em seus braços e disse: qualquer um que fazer como essa criança é o maior no reino de Deus. E quando Jesus fala de criança, Jesus fala do quê? Jesus fala de humildade. Deus fala de humildade, de coração manso. Aleluias. De homens humildes, de homens, aleluia, lavados de verdade pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus, quando ele fala, aleluias, que nós devemos ter humildade, ele quis nos dizer que nós temos que ser humilde. Seja humilde, manso, humilde de coração, porque eu sou assim. Ele disse que ele era humilde e manso, e nós teríamos que ser também. Quando Jesus tomando aquela criança e colocando em seus braços para, aleluia, fazer aquela demonstração para os seus discípulos, ele disse, aleluias, e lançando a mão de uma criança, pôs-o em seu colo, pôs-o no meio deles, a palavra nos fala aqui, pôs no meio deles, e tomando-a nos seus braços, ele tomou nos seus braços, e disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas o meu Pai. Jesus fala para nós aqui nessa mensagem que nós temos que ter um coração de criança, um coração de humildade. Às vezes você olha para mim nessa noite e me pergunta: como eu vou ter um coração de criança, um coração de humildades? Meus amados, o que faz o homem pecar? O que faz o homem distanciar? É a malícia, é a inveja, é a desobediência. E porque a criança, aleluia, ela é, aleluia, a criança é sem pecado. E Jesus disse: qualquer que receber uma dessas crianças, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe a meu Pai. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, a palavra do Senhor não tem rodeio. A palavra do Senhor não tem, ele volta
Não. Porque quando nós olhamos uma pregação e nos tempos, parece que eles querem que o tempo passe, quer ali, aleluia, hipnotizar você, para você ficar ali escutando aquela lambança que não sai nada. Eles começam a lhe dar a volta numa mensagem que nunca chega ao ponto que você precisa. A palavra do Senhor, ela é reta. Como eu disse aqui no começo dessa transmissão, a gente quando vai nos templos, ouvir um pregador que é convidado para pregar, a gente chega lá, a gente não sabe o que eles vão falar, porque eles lêem um versículo e não explica nada. Eles começam a rodar nos Estados Unidos, na África, no Brasil. E você não entende nada. Você acaba saindo lá da mesma forma que você entrou. Porque eu mesmo não entendo. Eu entendo a palavra do Senhor que eu quero na minha mão aqui agora. Essa mensagem, Jesus disse aqui, E lançando a mão de uma criança, pulou no teu meio, tomando-a nos seus braços e disse: qualquer que receber uma dessas crianças, em meu nome, a mim recebe. Qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas a meu Pai. Aleluia. A palavra do Senhor é fácil nós entendermos. A palavra do Senhor é fácil nós, aleluia, entendermos. Glória a Jesus. Muito obrigado a você aqui do Instagram. Começamos aqui hoje na plataforma do Instagram, né? Muito obrigado a você que entrou comigo aí, gente. Muito obrigado, gratidão a Deus. Aqui você também do TikTok, você do Kawaii, do Facebook. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vemos que os discípulos estavam discutindo: quem será o maior no reino do céu? Os apóstolos discutiam no caminho. Jesus só observava o discurso que eles estavam fazendo. Chegando em casa, Jesus, aleluia, perguntaram para ele por que discutia no caminho. Jesus pegou na criança, colocou no meio deles. Depois Jesus pegou essa criança nos seus braços e explicou para eles esta mensagem. Explicou para eles esta mensagem que para nós também serve hoje. Essa mensagem não serviu somente para os apóstolos naquele tempo. Não, essa mensagem serve para mim, serve para você. Meus amados, temos que abandonar a prática se nós quisermos entrar no reino do céu. Temos que abandonar muitas práticas e deixar fardo de pecado de lado. Se tornar um coração manso, um coração humilde. E como nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas? Nós não vivemos sem pecar, nós somos adultos. Nós pecamos a todo minuto, a todo tempo nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque nós somos carnes, nós somos pó, e a carne ela peca. Por mais que nosso espírito, que nossa alma não quer que nós pecamos, mas a nossa carne, ela peca. Ela peca. O que nos faz se tornar como uma criança é quando nós entramos na presença de Deus. É quando nós entramos na presença do Senhor e falamos com Ele, reconhecendo a nós mesmos que somos pecadores e que somos falhos, e pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. É assim que nós se torna um coração de criança. É assim que nós se torna, aleluias, o maior no reino do céu. Davi, ele pecava. Davi era um homem escolhido por Deus. O rei Davi foi escolhido por Deus para ser governador, para ser rei de Israel.
Mas Davi, ele pecava, sempre Davi se encontrava em pecado. Por que Davi se encontrava em pecado? Porque a carne de Davi puxava pelas coisas, pelo adultério. A carne de Davi puxava pelo adultério. Davi, aleluia, era adúltero. Davi adulterava. Só que Davi, aleluias, ele reconhecia uma coisa. Davi sabia que na sua vida era somente Deus. Ele não tinha outro Deus a não ser o Deus vivo. Um Deus que escolheu a ele. Davi sabia disso. Davi pecava. Mas Davi, aleluia, entrava nos seus aposentos. Por isso que Davi não comentava seu pecado com ninguém. Davi pecava, mas ele sabia que se encontrava ele em pecado, ele se reconciliava com o Senhor. Diz a palavra que ele entrava no seu quarto e falava com Deus, porque ele sabia que somente Deus poderia perdoar os seus pecados, né? Somente Deus poderia dar para ele o perdão dos seus pecados. Nós também a mesma coisa, meus amados. Nós também a mesma coisa, nós, aleluia, pecamos. Muitas das vezes nós distanciamos. Mas quando nós chega, quando nós se aproxima, quando nós falamos, reconciliamos, entregamos para o Senhor as nossas fraquezas, Ele nos perdoa, Ele nos abraça, porque Ele quer que nós reconciliamos com Ele. Nosso Deus quer que nós reconciliamos com Ele. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele requer de nós. É que nós olhamos para nós mesmos e vemos em nós mesmos que somos fracos, pobres, pecadores, e que nada nós temos nessa terra, e somos apenas pó. Deixarmos a vaidade de lado, deixarmos o orgulho de lado, deixarmos, aleluia, as práticas pecaminosas de lado, e entrar nos aposentos e falar com Ele. Porque Davi, quando ele ia falar com o Senhor, ele olhava para si próprio e via nele um homem pobre, e via nele um homem fraco, e via nele um homem pecador, e via nele um homem abatido, e via nele um homem dependente, carente de Deus. É isto, meus amados, que nós precisamos também. Aleluias. É isto que nós precisamos também, de ser como Davi, de olharmos para nós mesmos. Por mais que o homem seja rico nessa terra, mas ele tem que olhar para ele próprio, entender uma coisa, que ele, aleluia, é apenas pó, que ele é pobre, que ele é pecador, que sem Deus ele transforma um monte de pó de terra, porque o homem sem Deus, ele não tem alma. O homem sem Deus, o seu corpo não vive. O homem sem Deus, ele não respira. O homem sem Deus não pode andar. O homem sem Deus não pode falar. O homem sem Deus não pode caminhar. Seja justo, seja ímpio, Deus habita no seu corpo. No dia de hoje que você sai do outro lado me vendo, você que está respirando, é porque Deus habita no seu corpo. Deus não fez separação entre o justo e o ímpio. Deus manda chuva para o justo, manda chuva para o ímpio, porque Deus, ele não fez a separação ainda. E Deus habita no meu corpo, habita no seu corpo. É por isso que nós estamos aqui de pé. É por isso que nós estamos aqui do outro lado, aleluia, respirando este ar que só Ele pode dar para o homem, um fogo de vida. É só Ele que pode dar para o homem um fôlego de vida. Muitas das vezes nós somos tão ingratos, nem agradecer a Ele, nós levantamos da nossa cama, colocamos os pés sobre o chão, igual, aleluias, um animal. E não olhamos nem falamos com Ele: Pai, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma vez despertado, respirando este ar, porque eu sei que só o Senhor pode me entregar. Diz a palavra que tudo louva e agradece ao nosso Deus, tudo agradece o Criador, porque não nós agradecer a Ele. Aleluias.
O homem, muitas das vezes, porque tem muito dinheiro, ele pensa que não precisa de Deus. Mas ele não sabe que teu corpo há um Deus. No seu corpo há um Deus que habita. Aleluias. O homem, por achar que é poderoso demais nessa terra, ele acha que não precisa de Deus. Aquela mulher dos Estados Unidos, aquele dia lá, da entrega do prêmio, do Oscar, ela disse que não precisava Deus estar ali naquele lugar, né? Vocês viram o que ela falou? Aquela apresentadora de TV disse que Deus não precisaria estar naquele lugar. Ali já estavam os poderosos, os deuses dessa terra. O que aconteceu? De Deus não se zomba, meus amados. Com Deus não se brinca. Eu sou uma prova que estou aqui porque eu brinquei com o Senhor e Ele pesou a mão em mim. Isso foi para mim ver com 2 horas de prazo, que eu falei toda coisa de Deus. Com 2 horas depois aconteceu algo comigo para mim ver que Ele era Deus. Né? E nós temos que entender. Nós temos que olhar para nós mesmos. Nós somos matéria, nós somos carniça dessa terra, né? O fogo divino do homem, quando sai, pode jogar onde ele quiser, pode jogar o corpo para o urubu comer, pode jogar o corpo dentro da água, pode jogar o corpo de onde que for. É pó, é esterco, né? O que vale é a alma do homem. A palavra nos fala que Deus irá dar um novo corpo para aquele que for salvo. Todos mortos irão ter um corpo novamente. Os que for para a condenação também vai ter um novo corpo. Vai ter um corpo também. Boa noite, a paz, Zenilza. Boa noite, a paz do Senhor, Zenilza. Deus abençoe, Zenilza. Todos vão ter um corpo. Aqueles, aleluia, que for condenado, aqueles, aleluia, que for salvo, vai ter um corpo. Aqueles que morreram, irá apresentar um corpo perante ao Senhor. Não adianta, diz a palavra que os mares vai ter que dar conta dos corpos que estão sobre ele. A terra vai ter que dar conta sobre os corpos que estão sobre ela. Deus irá, aleluia, fazer todos se curvar na sua presença. Deus irá fazer todos curvar na tua presença, pobre, rico, preto, branco, aleijado, bonito e feio. Todos irá dobrar o seu joelho na presença do Senhor naquele dia. E diz a palavra que toda língua irá confessar. Toda língua vai ter que confessar. Não adianta. Naquele dia não tem homem brabo, naquele dia não tem, aleluia, a Elon Musk, naquele dia não tem Donald Trump, naquele dia não tem, aleluia, aquele que matou 6 milhões de judeus, né? O nazista lá, esqueci o nome dele, vai ressuscitar também, né? Vai estar lá na presença de Deus. O presidente da Rússia, o brabão perigoso, vai estar lá. Aí nessa hora não vai ter homem brabo mais. Nessa hora não vai ter valentia mais. Nessa hora é choro e ranger de dente. Assim diz a palavra do Senhor. É choro e ranger de dente. Não haverá mais, aleluias, brabeza. Não haverá mais mortes. Diz a palavra que aqueles que foram lançados, aleluia, para a condenação vai viver para a eternidade, aleluia, sofrendo na angústia, no fogo que nunca apaga, e o bicho nunca morre. Assim diz a palavra do Senhor. E aqueles que for salvo ficará com Cristo, ficará com Jesus para a eternidade, assim diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Minha irmã Zenilza diz aí amém. É verdade, minha irmã Zenilza? É verdade, irmã Zenilza, com certeza. Aqueles, aleluia, que foram, aleluia, salvos, vai viver para a eternidade com Cristo na glória.
aqueles, aleluia, que receberam essa mensagem de hoje, lançando a mão de uma criança, pô-lo no meio deles, e tomando-a nos seus braços, e disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. Qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Se nós recebemos Jesus hoje, nós recebemos o nosso Deus também. Se nós receber, aleluia, a tua graça hoje, nós recebemos também a graça de nosso Deus. E hoje é a oportunidade ainda. A porta da graça ainda está aberta. Glória a Jesus. Nós não sabemos até o dia que irá ficar. Nós não sabemos até que hora irá ficar. Não sabemos até que minuto irá ficar. Às vezes nós não podemos ver com nossos olhos carnais a volta de Cristo. Às vezes nós poderemos morrer antes. Às vezes nós poderemos partir dessa terra antes. É por isso que nós temos que estar preparados. Se nós morrermos, aí não haverá mais uma oportunidade. Aí não haverá mais uma chance. Aí é o homem Deus. Aí não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais irmão, não tem mais ninguém. É nós e Deus. É o homem e Deus. É por isso que nós temos que entender. É por isso, meus amados, que muitas vezes a gente fica angustiado. Eu comecei essa transmissão aqui hoje falando que eu estava semana inteirinha angustiado, nem força para orar eu estava tendo essa semana, meu irmão, meus irmãos aqui, nem força para orar eu não estava tendo, muita fraqueza espiritual. Mas eu sei, meus irmãos, que as lutas que vêm, as formas, é coisa terrível que o homem passa nessa terra, mas não podemos desanimar, não podemos, aleluia, desanimar, mesmo que as provas, que as lutas venham querendo nos derrubar, aleluia. Às vezes que nós pecamos, porque nós pecamos, muitas das vezes nós pecamos porque nós ficamos nervosos, mas sabemos que o nosso Deus nos perdoa. Se nós olhar para nós e dizer: Senhor, eu sou fraco, minha carne, aleluia, ela é pobre de espírito, eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, me dá força para vencer, assim nós vencerá. E Ele nos ajuda a vencer, Ele nos ajuda a nos atravessar, Ele nos ajuda a nos passar, aleluia, com a nossa cruz por essa ponte. Esta semana eu fiquei tão angustiado, eu estou de férias em casa, mas mesmo assim abalado e angustiado, porque nós somos fracos, meus amados, nós somos pobres de espírito, nós somos, aleluia, fraco, pecador, aleluia. É por isso que nós temos que entender, é por isso que nós temos que olhar para nós e pedir perdão para o Senhor, entrar no nosso aposento e falar com Ele, como o rei Davi fazia. Davi entrava nos seus aposentos e falava, porque Davi adulterava, Davi pecava, Davi, aleluia, angustiava, Davi ficava triste, depressionado. Mas Davi, aleluia, sabia em quem ele poderia encontrar a resposta para as suas fraquezas. Davi sabia em quem ele poderia encontrar a resposta para as suas perguntas. Davi não, aleluia, recorria ao homem. Davi não ia, aleluia, atrás do médico, porque Davi sabia que sua depressão não poderia ser curada pelo médico. Davi sabia que, aleluia, que a sua angústia não podia ser retirada pelo homem, mas sim, aleluia, pelo homem dos homens, pelo rei dos reis, aleluia. Davi era rei de Israel, mas Davi sabia que sobre ele havia um rei, que se chama Rei dos Reis, aleluia. Glória a Deus. E quando nós buscamos, quando nós pedimos Ele: Pai, me ajude a levar a minha cruz, porque está muito pesada. Será que eu vou conseguir, Senhor? Será que eu vou conseguir? Ele disse: consegue, filho. Você consegue porque você está com a minha cruz. Eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando você levar ela. Calma, se tranquiliza. Salmo 51, 10. Depois eu vou ler aqui, viu, minha irmã? Vou ler agora. Aleluia.
Zenilza, né? Irmã Zenilza, vou ler aqui agora para nós aqui, ó. Salmo 51, 10, né? Aleluias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Maravilhas, maravilha esse versículo. Aqui acaba de concretizar, acaba de dizer essa palavra. O que o rei Davi falava com Deus, o que o rei Davi clamava nas suas angústias, o que o rei Davi, aleluias, falava nos seus aposentos com o Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Renova em mim um espírito reto. Maravilha, irmã Zenilza. Lindo versículo. Lindo demais. Adorei este versículo. Esta mensagem, aleluia, que o rei Davi falava com o rei dos reis. É fácil nós entendermos, é fácil nós olharmos para nós mesmos. Nós temos que sentir nessa noite como o rei Davi se sentia angustiado quando ele se encontrava em pecado e nas suas angústias. É isso que nós temos que fazer. Não adianta nós irmos, aleluias, para os templos pensando que lá vai resolver a nossa causa, se nós não resolvemos com nós mesmos. Não adianta nós ir para os templos pensando que lá nós iremos, aleluia, resolver a nossa situação, porque, aleluia, é nós e Deus que resolvemos essa situação. Davi só resolvia essa situação, aleluias, quando ele falava com Deus em particular, né? Não é assim? Só resolvia essa situação quando ele falava com Deus em particular. Nós também é a mesma coisa. No dia que nós ir para a igreja e pedir os pastores para orar por nós, recebemos oração nos templos, se nós estamos vazios de espírito, se nossa fé está desse tamanhozinho, não vai adiantar nada. É oração em vão. É nós pedimos para orar e nada vai acontecer, porque nós estamos vazios de espírito. Aleluia. Irmã Zenilza, você me pediu para mim ler aqui Salmo 119, irmã. Vou deixar para outra oportunidade, porque a bateria do telefone está acabando. Viu? A bateria aqui está acabando. Vou deixar para ler amanhã. Vou entrar aqui amanhã, às 8, às 9 horas. Vou estar aqui de volta. Viu? E eu já convido você a participar comigo, deixar os versículos para estar lendo aqui amanhã. No nome de Jesus, tá, minha irmã? E aqui a bateria do TikTok está acabando, tá? E eu já deixo aqui para você o convite para todos aí que me acompanhou aí. Agradeço a cada um, Deus abençoe a cada um de vocês. E já vou despedir porque está acabando aqui a bateria. Fique com Deus, a paz de Cristo. Uma ótima e abençoada noite de sábado. Amanhã nós voltaremos no nome do Senhor Jesus. Irmã Zenilza, a paz do Senhor, Deus abençoe.